Olá, boa noite. Meu nome é Lucas e eu vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica, o efeito da ocitocina na cognição social por meio da aprendizagem do reforço. Bom, a ocitocina é um hormônio produzido pelo corpo humano que tem efeitos tanto no sistema nervoso central quanto em outros órgãos do corpo humano. Seus efeitos fisiológicos consistem em, principalmente bem conhecidos, as contrações uterinas e a lactação. E seus efeitos na cognição social têm diversas teorias sobre, mas a principal delas é que a ocitocina aumentaria comportamentos pró-sociais, tais como generosidade e confiança. Só que esses resultados eles são contraditórios e há muitas falhas nas explicações da há muitas falhas nas replicações dessa literatura. Inclusive porque existem diversas dosagens usadas, que variam desde 8 a 80 unidades internacionais. Bom, estudo recente de colaboradores mostrou que os participantes, eles, conforme a literatura mostra, eles foram mais generosos. Só que eles também se mostraram menos generosos, mesmo depois de terem sido recompensados. E eles também tenderam a reduzir o comportamento olho por olho. Isso fez com que os autores viessem com a hipótese de que a ocitocina atrapalha a aprendizagem social por reforço. Portanto, o presente estudo tem como três objetivos: replicar os achados de colaboradores, avaliar se o efeito da ocitocina será observado com uma dose menor, que foi de 24 UI, do que a foi usada originalmente no estudo de 40 UI. E 3, avaliar a replicabilidade dos achados de colaboradores na população brasileira. A nossa amostra consistiu em 4 homens saudáveis. Devido à pandemia do coronavírus, conseguimos essa baixa amostragem. Também foi utilizada a ocitocina de 24 ou 40 UI ou placebo pela via intranasal em 2 sessões espaçadas por uma semana. Os participantes eles jogavam um jogo da confiança iterado pelo meio de um programa de computador. Ao final de cada jogo, ao final de cada sessão, os participantes recebiam uma recompensa monetária pelo tanto de unidades monetárias acumuladas. O jogo da confiança consiste basicamente em um total de 20 rodadas nas quais era entregue ao investidor um total de 20 unidades monetárias por rodada. E desse valor, o investidor, o participante, poderia escolher qualquer quantia desse montante para investir no beneficiário. O beneficiário, então, recebia esse valor multiplicado por 3. Isso, então, o beneficiário poderia selecionar qualquer valor desse montante resultante para retornar ao beneficiário. E esse jogo consistia ao longo de 20 rodadas. Bom, apresentamos apenas análises descritivas, visto que não conseguimos uma amostra significativa para fazer inferências estatísticas. Bom, a gente pode observar que teve uma maior quantidade de rodadas benevolentes na condição ocitocina. Também teve uma maior quantidade de rodadas malevolentes e olho por olho na condição placebo. Aqui nós também pode ver que aqui nós temos mais dados de comportamentais e aqui podemos ver que houve uma redução breve na taxa de investimento na condição ocitocina e também houve uma redução da generosidade na condição da ocitocina. Bom, o número de rodadas benevolentes, maléficas e olho por olho foram similares àquelas relatadas por I de colaboradores, indicando sucesso na replicação das condições experimentais do estudo. Entretanto, não é possível fazer nenhuma afirmação inferencial, ou seja, não podemos indicar que a ocitocina tende para nenhuma direção. Por outro lado, os participantes 2 e 3 afirmaram terem descoberto a farsa que eles estavam jogando contra um computador e não contra uma pessoa. E existe esse caráter social da ocitocina para que ela consiga ter o seu efeito maior, que é retratado na literatura. Portanto, isso pode ter influenciado, por eles terem descoberto que não eram participantes, isso pode ter influenciado no próprio comportamento deles. Bom, e limitações do estudo se refere ao baixo tamanho amostral e à falta de controle de outros fatores hormonais, visto que, por exemplo, a testosterona os estudos recentes indicam que a testosterona ela é um hormônio antagonista à ocitocina. Portanto, tem efeitos contrários à ocitocina. Essas foram as referências que eu usei para essa apresentação. Muito obrigado.